que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aí, né, vivendo essa loucura dessa pandemia, mas confiantes que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está no controle, Ele cuida de nós. Nós tivemos um relato, né, de ontem, de um livramento, para mim, extraordinário que Deus deu para uma família, para uma irmã, né, que caiu uma árvore em cima da casa deles, com aquele vendaval que deu, e nós vemos que Deus está no controle, Deus está cuidando de nós, dos seus filhos, né? Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes que mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Este é o nosso Deus, Ele está cuidando de nós, Ele está conosco e que nós também possamos estar com Ele todos os dias, buscando todos os dias a Sua presença. Feche os seus olhos, nós queremos orar para dar início a este culto, pedindo a bênção de Deus, né, para que Ele fale conosco nesta manhã, por meio da Sua palavra, por meio das músicas, e que o Espírito Santo realmente possa trabalhar no nosso coração e na nossa mente nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos cerca, como diz o salmista, por trás, pela frente, o Senhor cuida de nós, a Tua mão está sobre nós, Deus. Nada escapa aos teus olhares, Deus, o Senhor conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. Obrigado porque essa esperança viva que nós temos, neste Deus vivo, neste Deus que pode todas as coisas, Deus, acalma o nosso coração nesse tempo de crise, nesse tempo de angústia, nesse tempo, Senhor Deus, de dificuldade que nós vivemos como humanidade, porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Continua conosco, continua nos abençoando, Senhor Deus, e que nós possamos também Te buscar de todo o coração, todos os dias, entregando cada vez mais a nossa vida nas Tuas mãos para que possamos ser moldados mais e mais pelo Teu Espírito, Senhor, e por meio da Tua palavra também. Esteja conosco neste culto, fale conosco por meio das músicas, por meio da mensagem. E desde já, Senhor Deus, eu peço uma bênção especial para cada família, para cada irmão e irmã, para todos que vão ouvir
a mensagem ou participar deste culto conosco, Deus, para todas as famílias da igreja, para a nossa comunidade, para o nosso país. Abençoa, Senhor, o nosso país, as autoridades, as pessoas que estão nessa linha de frente, Senhor, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa cobrir com Teu sangue. E nós sabemos que o Senhor está agindo, Deus, e nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como você está? Às vezes a gente fica aqui perguntando, né? E tentamos durante a semana ligar para uma outra pessoa, um irmão, uma irmã, tentar atender as necessidades, né? Mas eu queria incentivar você a entrar em contato também, né? Mande uma mensagem, né? Ou ligue para nós, né? Para que, caso você esteja passando por alguma situação, nós possamos também te ajudar, né? Você não precisa lutar sozinho contra as tentações ou contra as lutas que você está passando. Nós estamos aqui para te ajudar também. E estamos tentando também produzir novas atividades para a igreja online. Então peço que você ore por nós, para a liderança da igreja, pelos pastores, né? Nós queremos durante a semana fornecer mais oportunidades para você se conectar com a palavra, para você crescer como homem, como marido, como esposa, como sacerdote, como filho de Deus, crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Então eu espero que dentro deste mês tenhamos algumas novidades e nós pedimos que você ore por isso. Agradeço pelas contribuições do dízimos e ofertas, peço que você continue contribuindo. Nós tivemos que fazer um investimento em questões de alarme na igreja. Por 2 vezes nós tivemos entrada de pessoas aqui que levaram fios do poste, então nós precisamos fazer um investimento também na segurança e nós precisamos também que você continue contribuindo conforme Deus colocou no seu coração, para que nós possamos também honrar os nossos compromissos com nossos missionários, com os funcionários da igreja e continuar abençoando vidas. Essa semana, né, acabou praticamente o nosso estoque de cesta básica aqui e eu louvo a Deus porque nós temos conseguido ajudar as pessoas. Então, se você quiser, você também pode contribuir com cesta básica ou trazendo às vezes um quilo de arroz, de feijão, alimentos não perecíveis, para que a gente possa então montar cestas básicas aqui para ajudar as pessoas. Novamente, né, que você ore e que você também, se precisar de ajuda, que você nos contate e entre em contato conosco para que nós possamos ajudar você também. O pastor Carlos hoje vai trazer a palavra e nós teremos um momento de louvor agora e você pode então cantar conosco também, fazer deste momento um momento especial na sua casa de louvor, de adoração ao Senhor. Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Feche seus olhos na sua casa, né? Peça para que o Espírito Santo fale com você nesta manhã, por meio do pastor Carlos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E neste momento, Pai, queremos pedir que o Senhor venha encher o pastor Carlos com teu Espírito, Senhor Deus. Que o Senhor venha colocar as palavras certas nos seus lábios, que o Senhor venha, por meio dele, falar ao nosso coração e mover também o nosso coração, Deus, na direção da sua vontade, na direção do seu querer para as nossas vidas, para a vida da sua igreja, Senhor. Nós sabemos que ele tem te buscado, Deus, e nós queremos pedir que ele seja um canal de bênçãos neste momento, Deus, onde o Senhor pode, por meio dele, nos abençoar com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, graça e paz, bom dia a todos vocês. Manhã de domingo, manhã de culto, como é bom nós podermos nos reunir em família, né? E ouvir a palavra de Deus. Tenho me preocupado com um tema e eu quero dividir essa preocupação com vocês. Quem somos nós? Qual é a minha identidade? Será que é essa aqui, de 1978, quando eu tinha 15 anos? Será que eu sou esse menino ainda? Será que é essa do meu passaporte? Já um pouquinho mais recente, né? Ou será que é essa aqui da minha CNH, que é mais recente ainda? Afinal, qual é a minha identidade? E eu pergunto para você, qual é a tua identidade? Eu quero te convidar para nós respondermos essa dúvida, isso que surgiu aí na minha cabeça, e eu espero que tenha surgido na tua cabeça também. O texto que nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versos 1 a 17. Então dá um playzinho aí, dá um stopzinho aí e procura a passagem, 1 Pedro 2, de 1 a 17. E lá, Pedro faz uma descrição muito equilibrada do que significa ser um discípulo de Cristo. Achou aí? Vamos lá então. Livrem-se, pois, de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos da carne, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam
e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Nós somos discípulos e assim devemos nos comportar. Eu gosto muito das cartas de Pedro. De alguma forma, eu me identifico muito com Pedro, pela forma de ser, pela forma impetuosa, pela forma de muitas vezes falar antes de pensar, pelo jeito de agir, não é? Mas assim como Pedro, também eu sofri de algumas formas, algumas modificações que o Senhor impediu e fomos transformados. Pedro foi transformado de uma forma muito profunda. E esse amor que ele tem por Jesus duramente foi testado. E a partir disso ocorreu então essa transformação na sua vida e tornando-se um simples pescador, num grande pregador guiado pelo Espírito Santo. E no final da vida foi capaz de deixar essa bela carta que eu acabo de ler um trecho dela. Pedro ele começa nos identificando com bebês, leitores bebês, recém-nascidos, não é? Talvez, como essa minha identidade aqui de 1978, né, foi um tempo bem idêntico ao qual, quando eu nasci de fato aqui nessa igreja, quando eu fui batizado, foi lá por 77, 78, né? Então eu era, sim, um bebê recém-nascido, né? Mas o que é o novo nascimento? Para nós fica muito claro, né? Como eu acabei de falar, quando você chega, quando você aceita o Evangelho de Cristo, quando você procura o batismo, você é um bebê recém-nascido. Jesus nos deixa bem claro lá em João 3, no capítulo 3, no verso 7, quando ele conversava com Nicodemos e ele falava: você precisa nascer de novo. E isso significa uma mudança profunda na nossa vida, uma mudança interior, uma mudança radical. E essa mudança ela é realizada pelo Espírito Santo. E nos concede então um novo coração e uma nova vida. E nos faz uma nova criatura. Mas aí vem um engano. Um autor de um livro, li recentemente, ele diz assim: quando nós nascemos de novo, nós não emergimos desse novo nascimento com um entendimento e um caráter de um cristão maduro. Nós continuamos sendo bebês recém-nascidos. Nós não emergimos desse novo nascimento com asas angelicais totalmente desenvolvidas. Nós nascemos como recém-nascidos, como pessoas fracas, como pessoas imaturas, como pessoas dependentes, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer em conhecimento, santidade e fé, amor e esperança. Nós precisamos crescer para a salvação. Devemos deixar toda a maldade, toda a hipocrisia, invejas, toda a sorte de maledicências, coisas que fazíamos, não devemos fazer mais. Essas coisas elas são infantis, por isso devemos deixá-las e crescer em semelhança com Cristo. Como fazer então? Devemos desejar o genuíno leite puro, espiritual, como crianças recém-nascidas, para podermos crescer para a salvação. O segredo para um crescimento saudável
é a regularidade de uma dieta correta, uma alimentação diária, disciplinada, e a principal condição aí para esse crescimento espiritual. Pedro então vai continuando na sua carta e daqui a pouco ele começa a fazer uma analogia, uma comparação conosco como pedras. E ele nos apresenta como pedras vivas nos versos 4 a 8. Ele sai do mundo da biologia, né, falando de bebês recém-nascidos, e então vai agora para o mundo da arquitetura. E uma construção, ela é feita de pedras, né, tijolos. E esse contexto nós não temos dificuldades em reconhecer que é uma igreja, não igreja tipo prédio, como isso aqui que nós temos aqui, não é nada disso, né? Mas igreja do Deus vivente. Essa igreja que hoje ela está se reunindo em suas casas, apesar de nós não podermos estar juntos aqui, nós estamos juntos em um só coração. E nós vivemos essa igreja de fato. Como pedras de uma construção, nós somos pessoas e ele nos chama de pedras que vivem. Vemos hoje que Deus está construindo essas igrejas ao redor de todo o mundo, mas infelizmente nem tudo que se diz igreja de Cristo pode ser relacionado com a igreja de Cristo, não é? E em muitos lugares a igreja ela está sendo duramente atacada, mas na verdade nada pode destruir a igreja de Deus. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Encontramos esse texto em Mateus 16, o verso 18. Ela é eterna e ela é indestrutível. Como é que nós podemos fazer parte dessa construção? Normalmente nós temos o símbolo do batismo. Mas como tornar-se então povo de Deus? Chegando-se a Ele, para sermos a pedra viva. Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos homens, mas Ele é precioso para Deus. Usando então textos do Antigo Testamento, de Jeremias e dos Salmos, Pedro aplica essa analogia a Cristo, não a si próprio, como muitos afirmam que Pedro é a pedra sobre a qual foi construída a igreja. Em Mateus 16, verso 18, diz assim: Jesus é a pedra viva, rejeitada por Israel, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Como nós somos pedras vivas, nós fazemos parte dessa construção, nós somos membros uns dos outros. E se bebês precisam de leite para crescer, as pedras elas precisam de cimento para ficarem sólidas umas às outras. E cada pedra ela está muito bem afixada uma à outra, nenhuma fica suspensa, flutuando no ar. A parede ela é rígida, ela é alguma coisa maciça, né? Todos pertencem a esse prédio que é a igreja e não devem ser retirados dele. O que Jesus significa para nós nesse contexto? Ele é a pedra de tropeço que esfola a nossa canela, ou ele então é a pedra fundamental sobre a qual nós estamos construindo a nossa vida. Pense nisso, né? Uma característica da igreja construída de pedras vivas é a de ser uma comunidade viva que deve gerar comunhão e que não está se perdendo com o tempo. O individualismo, infelizmente, está vencendo. Por isso, o cimento que liga esses membros uns aos outros, ele precisa ser de ótima qualidade. Andando um pouquinho mais nessa explicação de Pedro, ele nos compara, então, depois de nos ter comparado com recém-nascidos, cujo dever é crescer, depois a pedras vivas, cujo dever é amar e apoiar-se mutuamente. Agora ele chega a uma terceira metáfora, uma terceira comparação, onde ele nos compara com sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Talvez essa metáfora ela nos assuste um pouquinho. Sacerdote, como que é esse negócio, né?
e aí vem o ensinamento do clero e do leigo, né? Da laicidade, e isso ainda é um resquício daquilo que nós entendíamos do que era a igreja, e muitas igrejas elas se baseiam nisso ainda, do sacerdote e do clero, aquela coisa diferente, não é? Mas Pedro é bem claro quando ele coloca que somos sacerdócio santo e sacerdócio real. Na Velha Aliança, no Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham muitos privilégios, não é? E só eles tinham acesso a Deus. Eles eram os intermediários entre o povo e Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, essa diferença ela foi abolida, pois todos nós somos sacerdotes. Interessante, foi necessária a reforma aí há 500 e poucos anos atrás para que o sacerdócio universal dos cristãos fosse recuperado, fosse resgatado daquela ideia primitiva. E para nós menonitas é muito clara essa questão, mas é importante sempre voltar a essa questão para que a gente não volte a praticar essa distinção entre o sacerdócio, que é o clero, e a laicidade, não é? Então, nós precisamos deixar muito claro que todos nós somos sacerdotes. Povo de Deus, ele começa agora a falar do povo de Deus. Será que nós devemos então só ficar olhando para dentro, para nós mesmos, e acreditar que somos os únicos e que nossos deveres são apenas o crescimento espiritual, como os bebês? Ou então entender que a comunhão, como aquelas pedras do prédio, ou então o culto, oferecendo então a Deus sacrifícios espirituais? Mas e como é que fica o mundo ao nosso redor? E aí nos versos 9 e 10, Pedro ele compara a igreja a uma nação, um povo de fato, um povo separado, de propriedade exclusiva de Deus. E Pedro ele não inventou isso, ele não tirou isso do nada, né? Ele recorreu lá ao livro do Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, né? O Êxodo, quando o povo saiu do Egito, né? Os israelitas saíram do Egito, e aí no Êxodo 19, os versos 5 e 6, quando Deus fala ao povo, logo após a sua saída, que se eles se mantivessem, o pacto seriam a sua propriedade exclusiva, a sua nação escolhida, diante de todas as nações da terra, uma nação santa. E agora, movido pelo Espírito Santo, Pedro pega essas palavras do Êxodo e as aplica na comunidade cristã. E nós, vocês que são seguidores de Jesus, são o que Israel era no passado, uma nação santa. E agora nós somos uma comunidade internacional. E por que Israel, ou por que nós fomos escolhidos? Será que é um favoritismo? Não. Nós temos uma missão. Nós temos uma tarefa para que nós sejamos testemunhas, para que nós sejamos... não para que a gente tenha só apenas o monopólio do Evangelho, mas para proclamar essas maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora Pedro cita o profeta Oséias. Vocês não eram nem povo, mas agora são. Portanto, não podemos guardar essas bênçãos só para nós. Mas Pedro, daqui a pouco, ele faz uma outra comparação. Nós somos estrangeiros. E até aqui, agora, só recapitulando, Pedro nos comparou a recém-nascidos com o dever de crescer, a pedras vivas com o dever da comunhão, a sacerdotes santos com o dever de cultuar, a um povo próprio de Deus com o dever de testemunhar. E agora no verso 11, ele nos faz mais uma metáfora. Nós somos peregrinos e forasteiros. E forasteiro é aquele que não tem direitos, não tem direitos de cidadania naquele lugar onde ele vive. Ou então peregrino é aquele que não tem uma casa, não tem um lar.
As pessoas que receberam essa carta de Pedro originalmente, eles sabiam muito bem do que Pedro estava falando quando ele falava de forasteiros ou peregrinos. A maioria das pessoas que receberam essa carta eram os judeus que estavam aí na diáspora, ou seja, aqueles que foram espalhados pelo mundo quando houve aquela grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. E os demais que receberam eram escravos. Não como nós conhecemos da nossa história, os escravos, mas mesmo assim eles eram escravos e eram pessoas muito simples. Eles não tinham os seus direitos reconhecidos. Então, quando Pedro fala aqui em estrangeiros, em forasteiros, ele sabe muito, esse pessoal que recebeu isso na época sabia muito bem do que Pedro estava falando. Mas agora eles tinham nascido de novo. Agora para um reino de Deus, eles faziam parte de uma nova nação e agora eles eram cidadãos de 2 países, eles tinham passaportes de 2 países, de 2 cores, não é? E por essa cidadania agora original do céu, eles eram chamados à santidade. Talvez não um passaporte verde como esse aqui, o azul, ou o grená, deveria ser um passaporte dourado, né? Dessa nova santidade, dessa nova identidade, né? E eles eram chamados então agora à santidade. Pedro descreve agora os discípulos como servos, nos versos 12 a 17, servos conscientes de Deus. Ele incentiva então esses seus leitores a viver de tal forma entre os pagãos que eles possam ver as boas obras que eles fazem e eles se submetendo às suas autoridades, fazendo o bem e assim calar a voz ignorante daqueles tolos que os cercavam, a viver como um povo livre, sem fazer mau uso dessa liberdade, mas vivendo como verdadeiros servos de Deus e a mostrar respeito para com todos. No verso 11 ele mostra um contraste entre as paixões carnais e a alma. Nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. E assim nós devemos nos abster de tudo o que possa se tornar um obstáculo ao seu progresso. Devemos viver vidas santas em preparação para a santa presença no céu. Muita informação, né? Muita informação, um texto longo, né? Mas a vantagem que está gravado é que você pode voltar e escutar de novo e ler o texto enquanto você escuta de novo, né? E então tentar entender tudo isso que foi falado, né? Mas como crianças recém-nascidas, nós somos chamados a crescer. Como pedras vivas, nós somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, nós somos chamados à adoração. Como um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos chamados a um testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à cidadania. Somos chamados tanto para o discipulado individual como para uma comunhão com os outros. Somos chamados para adorar e para trabalhar. Como sacerdotes, nós adoramos e como propriedade de Deus, nós testemunhamos. Nossa identidade, meus queridos, não é pouca coisa. Entenda quem você é e lembre-se disso quando for chamado para você mostrar a tua identificação. Lembre de quem você é. Eu quero terminar essa mensagem orando por cada um de vocês, orando para que, de fato, essa identidade ela possa ser vivida, ela possa ser testemunhada diante daqueles que nos cercam. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, obrigado, Senhor, porque tua palavra ela é tão rica. Obrigado porque você usou homens simples, homens que de natureza não tinham nada a oferecer, mas um homem como Pedro,
um homem que era pescador, aquele que fornecia alimento para os seus fregueses. Esse homem foi usado por ti para escrever um texto como esse. E ainda hoje, depois de tantas centenas e milhares de anos, ele ainda nos mostra quem nós somos dentro desse mundo. Qual é a nossa identidade diante das pessoas? Qual é o nosso dever diante desse mundo que está nos rodeando? Por isso eu te peço, Senhor, abençoe a cada pessoa que está aí ouvindo e assistindo essa mensagem, Senhor. Esteja agindo, Senhor, no seu coração. Esteja mostrando a eles a real identidade que cada um de nós tem. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E nós estamos nos preparando para encontrar contigo. Abençoa-nos, Senhor, nesses próximos dias. Abençoa-nos nesses tempos de incerteza. Abençoa-nos nesses tempos em que nós não sabemos em quem acreditar. Mas abençoa-nos e reforça isso em nós, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que a gente saiba quem nós somos de fato. E agora eu te peço, Deus, com o Teu amor, Jesus, com a Tua graça e o Espírito Santo com a Tua comunhão, que nos cerque nesses próximos dias. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.